Pessoal, decidi fazer esse vídeo para falar sobre uma coisa que para muitos atores aqui é meio que um tabu, né? Que é o famoso monólogo interno. Então, deixa eu explicar sobre o monólogo interno um pouquinho. O monólogo interno nada mais é do que a tua linha de pensamento. Primeiramente, antes de eu falar as coisas que formam o monólogo interno, eu preciso falar sobre o monólogo interno. Monólogo interno, primeiramente, não é Ctrl+C, Ctrl+V. Você não vai fazer uma escolha de linha de pensamento em um determinado momento da cena no seu estudo de casa e vai querer segurar essa mesma escolha na hora da cena. Isso não funciona. Os pensamentos, eles só surtem efeito no trabalho do ator em cena se eles surgirem em cena de uma forma espontânea, de uma forma orgânica, de uma forma genuína. Uma segunda coisa, monólogo interno não é você ficar falando com você mesmo na tua cabeça. Quando você faz isso, isso na real te atrapalha, ainda mais se for de forma consciente e forçada. Isso te tira da cena. Você tem grandes chances de entrar no que eu chamo de self-conscious e, como diz a Natalie Portman, não tem nada pior do que um ator estar autoconsciente de que ele é um ator numa cena. Quando isso acontece, os seus braços ficam desajeitados, a cena perde ritmo, o texto some, você não sabe o que fazer com o corpo e etc. Então, por exemplo, aquele filme do Richard Gere, Infidelidade, quando ele entra na casa do cara que a mulher dele tá traindo ele não fica falando com ele na cabeça dele mesmo, porra, que não sei o que, então é aqui que a minha mulher me trai, nossa, então ele não olha pra cama desarrumada e fala, nossa, então é aqui que eles acabaram de transar e não sei o que, porra, que situação horrorosa, que coisa constrangedora, ele já sabe de tudo isso, tá? Então não é você falar com você mesmo. Agora você precisa saber quais são as coisas que você tem que saber para formar essa linha de pensamento, e isso você vai descobrir e entender no trabalho de casa, estudando a cena em casa, num workshop que chama Guia de Cena, que é onde eu ensino o ator a estudar uma cena, que é onde ele vai aprender a formar essa linha de pensamento, essa psicologia embasado nesse estudo de cena. A primeira coisa que forma a tua linha de pensamento é o teu ponto de vista sobre a situação. Qual é o meu ponto de vista sobre a situação? Pô, essa situação aqui, pô, que maravilha, obrigado Deus, era tudo que eu sempre sonhei. Ou o ponto de vista sobre a situação é, porra, que absurdo, isso aqui é surreal, não acredito que eu estou passando por isso, que coisa constrangedora. A segunda coisa que forma a tua linha de pensamento é o teu ponto de vista sobre o outro personagem aqui e agora. E isso tem duas vertentes. A primeira vertente é o que o autor está me dando como de informação no roteiro, na cena. Por exemplo, em Um Bom Chamado Desejo, do Tennessee Williams, quando o Stanley volta da mecânica, ele escuta a Blanche falando mal dele para a Stella, incentivando a Stella a largar ele e ir embora. Então, a partir desse momento, o Tennessee Williams me deu um novo ponto de vista sobre a Blanche. Qual? Que a Blanche é minha inimiga, que ela representa uma ameaça para o meu casamento. A outra vertente, que te dá um ponto de vista sobre outro personagem aqui agora, é o momento presente da cena. Como que o outro ator está falando o que ele está falando, como que ele está fazendo o que ele está fazendo. Ator e personagem na cena é uma coisa só, tá? Então é como que o outro personagem está falando comigo, o que ele está falando, como ele está falando, o que ele está fazendo, como ele está fazendo. E o que te treina nisso, em você estar no aqui, no agora, com a sua atenção no outro ator, percebendo essas coisas sendo afetadas e reagindo, é o exercício da repetição do mais, né? A terceira coisa que compõe a minha linha de pensamento são as minhas justificativas / motivações. Por que eu falo o que eu falo? Por que eu faço o que eu faço? Né? O ser humano não fala e não faz nada na vida sem uma justificativa, sem uma motivação. Isso aí se descobre no trabalho de casa. A quarta coisa é o que eu chamo de expectativa. A expectativa é uma técnica muito importante, lembrando que todas as técnicas são desenvolvidas e aprimoradas em exercícios. A expectativa é o que vai me dar uma reação verdadeira em cena. Então a expectativa não é o que eu vou ouvir do outro personagem, é o que eu quero ouvir do outro personagem como resposta. O outro personagem vai me falar o que eu quero ouvir? Provavelmente não, porque se ele falar, acaba a cena. Imagina Kramer versus Kramer, aquela primeira cena. A Joana chega pro Ted e fala, Ted, tô indo embora. O Ted olha pra ele e fala, tá bom, meu amor, vai com Deus. Né? Tem cena? Não tem cena, não tem nem filme. Então a expectativa vai me dar uma reação verdadeira. Lembra quando a gente era criança? A gente chega pra mamãe, pro papai e fala, ei, posso dormir na casa do amiguinho? Qual que é a nossa expectativa? Pô, pelo amor de Deus, fala que sim, sim, pô, eu quero. Né? Obviamente que falar com você na sua cabeça só presta se for orgânico, se for forçado não presta.
Se ela fala sim, você reage organicamente de uma forma positiva, né? Organicamente, que eu diga genuinamente. Se ela fala não, você reage genuinamente de uma forma negativa. A expectativa, ela te ajuda com um grande problema, que é o que? O ator muitas vezes ele deixa martelar na cabeça dele o que o outro ator vai falar antes dele falar, porque ele está com o texto decorado. Isso mata as tuas reações, isso deixa as tuas reações falsas, fabricadas, pré-planejadas, né? Isso é morte. E a quinta coisa são as imagens, que a Ivana Chubbuck explica no livro dela como objetos internos. Eu chamo de imagens. Sempre que a gente fala ou escuta sobre pessoas, objetos, animais, fatos, incidentes, vem imagens na nossa cabeça. Por exemplo, um elefante. Vamos falar sobre um elefante. Não veio a imagem de um elefante aí na tua cabeça? É exatamente isso. Eu não posso estar falando ou escutando sobre alguma pessoa, algum animal, algum fato, incidente, objeto e não vir imagem nenhuma na minha mente. São essas as coisas que compõem o teu monólogo interno, a tua linha de pensamento. Lembrando que, como eu falei no começo do vídeo, isso é desenvolvido, isso é absorvido pelo ator no trabalho de casa. Obviamente, desde que ele realmente saiba fazer o trabalho de casa, como fazer, e passe o tempo suficiente para absorver no inconsciente dele todas essas informações e mais todas as outras. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado.